A torcida do Corinthians foi pega de surpresa nas últimas horas com uma notícia que pode movimentar bastante os bastidores do clube. O lateral Matheus Bidu entrou na mira do Flamengo e essa possível investida já começa a gerar preocupação entre os torcedores. Principalmente pelo momento em que o jogador vive com a camisa do Timão. Matheus Bidu vinha sendo bastante questionado em alguns momentos da temporada. Mas nas últimas partidas mostrou evolução, mais segurança defensiva e participação ofensiva importante. Isso não passou despercebido no mercado. E agora o Flamengo observa de perto a situação do jogador, buscando reforçar seu elenco com peças que já estão adaptadas ao futebol brasileiro. Nos bastidores, a diretoria do Corinthians ainda não recebeu uma proposta oficial, mas o interesse é real. E quando se trata de Flamengo, a preocupação aumenta. Porque é um clube com poder financeiro para fazer uma investida forte e convencer tanto o jogador quanto o próprio Corinthians. A grande questão agora é como o Corinthians vai reagir diante desse interesse. O clube vive um momento de reconstrução e não quer perder peças importantes. Ainda mais sem ter uma reposição à altura já encaminhada. A lateral esquerda, inclusive, já foi um problema recente para o time e perder o Bidu agora poderia significar um novo desafio para a comissão técnica. Enquanto isso, o clima nos bastidores é de atenção total. A diretoria monitora a situação e avalia possíveis cenários. Caso uma proposta chegue, será preciso decidir entre fazer caixa ou manter o elenco competitivo para a sequência da temporada. E não para por aí. Essa movimentação acontece justamente em um momento em que o Corinthians começa a ganhar confiança após um resultado importante que animou a torcida. A equipe conseguiu superar o Palmeiras em um confronto que teve muita intensidade, raça e, principalmente, organização tática. A vitória sobre o rival não só trouxe moral para o elenco, como também deu um respiro para o trabalho da comissão técnica, que vinha sendo bastante pressionada. O time mostrou evolução dentro de campo, com jogadores mais comprometidos e uma postura diferente, algo que a torcida vinha cobrando há semanas. Esse resultado pode ser um divisor de águas para o Corinthians na temporada. Além de fortalecer o grupo internamente, também muda a percepção externa sobre o time, inclusive no mercado. Jogadores que antes eram vistos com desconfiança passam a chamar mais atenção, como é o caso do próprio Bidu. Ou seja, o bom momento dentro de campo pode acabar gerando consequências fora dele, com clubes interessados em atletas do elenco. E isso coloca a diretoria em uma posição delicada, manter a base para seguir crescendo ou aproveitar possíveis propostas para aliviar a situação financeira. Mas as novidades não param por aqui. Além do interesse em Bidu e da vitória sobre o Palmeiras. Um novo nome surge nos bastidores como pedido específico para reforçar a defesa do Corinthians. Na próxima parte, você vai entender quem é o zagueiro que entrou no radar do Timão. Por que ele foi pedido e como essa possível contratação pode mudar completamente o sistema defensivo da equipe. Depois da importante vitória sobre o Palmeiras e com o elenco ganhando mais confiança. A diretoria do Corinthians já começa a se movimentar nos bastidores para corrigir um dos principais problemas do time: o sistema defensivo. E é justamente aí que entra o novo nome que vem sendo tratado como prioridade nos corredores do clube. Segundo informações que circulam internamente, a comissão técnica fez um pedido direto por um zagueiro com características bem específicas. A ideia é trazer um defensor que tenha imposição física, bom jogo aéreo e, principalmente, qualidade na saída de bola. Isso porque o Corinthians vem sofrendo não só com falhas defensivas, mas também com dificuldade na construção das jogadas desde a defesa. O nome ainda é tratado com certo sigilo, mas o que se sabe é que se trata de um jogador que atua no futebol e que já vinha sendo monitorado anteriormente. Agora, com a pressão por resultados e a necessidade de evolução do time, o interesse voltou com mais força. A comissão técnica entende que a chegada desse zagueiro pode mudar completamente o patamar da defesa do Corinthians. Hoje, o time até mostra momentos de solidez, mas ainda sofre com desatenções, principalmente em bolas aéreas e jogadas rápidas dos adversários.
com um reforço pontual. A expectativa é trazer mais segurança e equilíbrio. Além disso, existe uma preocupação com a sequência da temporada. O calendário é apertado, os jogos são decisivos e o elenco precisa de mais opções confiáveis. A contratação de um zagueiro não seria apenas para ser titular imediato, mas também para aumentar o nível de competitividade dentro do grupo. Outro ponto importante é que essa possível chegada pode mexer com a atual hierarquia do elenco. Alguns jogadores que hoje são titulares podem passar a ser mais pressionados, enquanto outros podem ganhar espaço dependendo do desempenho nos treinamentos e jogos. Nos bastidores, a diretoria trabalha com cautela. O Corinthians não vive o melhor momento financeiro, então qualquer negociação precisa ser bem pensada. A ideia é buscar um negócio viável, seja por empréstimo ou com valores que caibam no orçamento atual do clube. Enquanto isso, a situação de Matheus Bidu segue sendo monitorada de perto. O interesse do Flamengo ainda não se transformou em proposta oficial, mas pode avançar a qualquer momento. E caso isso aconteça, o Corinthians pode se ver obrigado a agir rápido no mercado. Não só para repor a lateral, mas também para manter o equilíbrio do elenco. A vitória sobre o Palmeiras trouxe esperança, mas também aumentou a responsabilidade. O time mostrou que pode competir em alto nível, e agora a cobrança será ainda maior para manter esse padrão. E é nesse cenário que o Corinthians tenta se reforçar sem perder peças importantes. Um verdadeiro jogo de xadrez nos bastidores, onde cada decisão pode impactar diretamente o desempenho dentro de campo. Na próxima parte, vamos falar sobre como a torcida reagiu a todas essas movimentações. O clima dentro do elenco e também um possível desfecho para a situação de Matheus Bidu, que pode surpreender muita gente. A repercussão entre a torcida do Corinthians foi imediata. Assim que surgiram as notícias envolvendo o interesse do Flamengo em Matheus Bidu. As redes sociais foram tomadas por opiniões divididas. De um lado, torcedores que acreditam que uma venda pode ser positiva financeiramente. Do outro, muitos defendem a permanência do lateral, principalmente pelo momento de evolução que ele vem mostrando. Após a vitória sobre o Palmeiras, o clima mudou completamente. A confiança voltou e a torcida passou a enxergar o elenco com outros olhos. Jogadores que antes eram criticados começaram a receber apoio e Bidu é um dos principais exemplos dessa mudança de percepção. Muitos torcedores destacam que o lateral vem crescendo justamente quando o time mais precisa. Sua participação ofensiva aumentou, os cruzamentos estão mais precisos e, defensivamente, ele vem cometendo menos erros. Isso fez com que parte da torcida passasse a considerá-lo uma peça importante para a sequência da temporada. Nos bastidores, essa reação da torcida também é levada em consideração. A diretoria sabe que perder um jogador em ascensão, ainda mais para um rival direto como o Flamengo, pode gerar desgaste. Por isso, qualquer decisão será tomada com muito cuidado, analisando não só o lado financeiro, mas também o impacto esportivo. Enquanto isso, dentro do elenco, o ambiente é positivo. A vitória no clássico fortaleceu o grupo e os jogadores estão mais confiantes no trabalho que vem sendo desenvolvido. Existe uma sensação de que o time está no caminho certo. Isso pode ser fundamental para segurar peças importantes. Outro ponto que chama atenção é o posicionamento da comissão técnica. Internamente, há um desejo claro de manter a base do time. A ideia é continuar evoluindo com os jogadores que já estão se adaptando ao sistema, evitando mudanças bruscas que possam atrapalhar o desempenho. Sobre a possível saída de Bidu, pessoas próximas ao jogador indicam que ele está focado no Corinthians e não pretende forçar uma transferência. No entanto, como é comum no futebol, uma proposta considerada vantajosa pode mudar completamente o cenário. E é justamente aí que entra um possível desfecho que começa a ganhar força nos bastidores. Existe a chance de o Corinthians tentar uma valorização do jogador, seja com uma renovação contratual ou até mesmo ajustando sua posição dentro do elenco, garantindo mais protagonismo.
Isso poderia ser uma estratégia para afastar o interesse de outros clubes e, ao mesmo tempo, mostrar ao jogador que ele é importante para o projeto. Porém, tudo ainda depende de como o Flamengo vai agir nos próximos dias. Além disso, a busca por um zagueiro segue avançando. O nome pedido pela comissão técnica pode ser decisivo não só para melhorar a defesa, mas também para dar mais tranquilidade ao restante do time. Com uma zaga mais sólida, o Corinthians tende a crescer ainda mais dentro das partidas. O cenário, portanto, é de expectativa. A torcida acompanha tudo de perto. O mercado começa a se movimentar e o Corinthians tenta equilibrar suas decisões entre manter o bom momento dentro de campo e lidar com as oportunidades fora dele. Na próxima parte, vamos fechar com os possíveis cenários para os próximos dias, incluindo o que pode acontecer com Matheus Bidu, a chegada do zagueiro e o impacto de tudo isso no futuro do Corinthians. Chegamos ao momento decisivo dessa história. E os próximos dias prometem ser fundamentais para definir os rumos do Corinthians dentro e fora de campo. A situação de Matheus Bidu, o interesse do Flamengo e a busca por um zagueiro colocam o clube no centro de um verdadeiro turbilhão de decisões estratégicas. Sobre Bidu, existem 3 cenários bem claros neste momento. O primeiro é a permanência sem grandes mudanças, com o Corinthians segurando o jogador e apostando na continuidade do seu crescimento. Esse é o cenário mais desejado pela comissão técnica, que vê no lateral uma peça importante para a evolução do time. O segundo cenário envolve uma possível valorização, caso o interesse do Flamengo se concretize em proposta oficial. O Corinthians pode usar isso como oportunidade para renovar contrato e ajustar salários, blindando o jogador contra novas investidas e reforçando sua importância no elenco. Já o terceiro cenário é o mais delicado, a venda, se chegar uma proposta considerada irrecusável, principalmente levando em conta a situação financeira do clube. A diretoria pode optar por negociar. Nesse caso, o desafio será agir rápido no mercado para encontrar uma reposição à altura, algo que não é simples. Enquanto isso, a questão do zagueiro ganha ainda mais importância. Independentemente do que acontecer com Bidu, a defesa é vista como prioridade absoluta. A chegada de um novo defensor pode ser o ponto de equilíbrio que falta para o time dar um salto de qualidade. Internamente, existe a expectativa de que essa contratação aconteça em breve. A diretoria trabalha para fechar um nome que chegue com condições de assumir a titularidade e resolver problemas antigos da equipe, principalmente na bola aérea e na organização defensiva. Outro fator que pesa é o momento vivido pelo Corinthians. A vitória sobre o Palmeiras não foi apenas mais um resultado positivo. Ela representou uma mudança de mentalidade. Um sinal de que o time pode competir em alto nível quando está organizado e comprometido. Se conseguir manter essa base, reforçar pontualmente o elenco e evitar perdas importantes, o Corinthians pode transformar esse momento em uma virada de chave na temporada. Mas, para isso, será fundamental tomar decisões certas agora. A torcida, por sua vez, segue atenta a cada movimentação. O apoio voltou, a confiança está sendo reconstruída e existe uma expectativa crescente de que o time possa brigar por coisas maiores ao longo do ano. No fim das contas, tudo gira em torno de equilíbrio. Equilibrar as finanças sem enfraquecer o elenco. Equilibrar as oportunidades de mercado com a necessidade de resultados imediatos. E, principalmente, equilibrar a pressão externa com o trabalho interno que vem sendo desenvolvido. Os próximos capítulos prometem ser intensos. E você pode ter certeza, qualquer novidade vai mexer, e muito, com o futuro do Corinthians. Se curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Timão, antes de todo mundo.